Olá pessoal, aqui é Priscila Menezes, esse é o nosso Direito Empresarial com Café. O entrevistado de hoje é o Dr. Ricardo Menezes, da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Ricardo, muito obrigada pelo seu tempo, já sei que veio correndo de audiência. Eu que agradeço o convite. Pessoal, a nossa conversa de hoje é justamente para falar de direito empresarial sob o viés da Defensoria Pública. Ricardo, é muito comum ouvir os alunos em conversas e bate-papos falando que não precisa estudar empresarial para a defensoria, que nunca vai ver a matéria, que consta do edital, sabe-se lá Deus por quê, que eles têm mais afinidade com penal, com família, com sucessões, o que em certa medida é muito compreensível até pelo perfil do futuro defensor. Mas o fato é que o direito empresarial está nos editais, não é isso? É isso, está nos editais, é uma matéria importante. É uma matéria que se vê na atuação prática do defensor público. Em questão de concurso, é preciso esclarecer primeiro que existem 27 defensorias públicas estaduais e uma defensoria pública da União, que não há uma regulamentação nacional em relação aos concursos de defensoria pública. Portanto, é possível haver uma variação de um estado para outro, de um concurso de defensoria pública para outro concurso. Sim. Mas, em geral, todos eles veiculam matérias relativas ao direito empresarial, sobretudo aquela parte de teoria geral da empresa, contratos empresariais, títulos de crédito, que é uma parte que o defensor público efetivamente precisa dominar bem. Tem algum ponto de direito empresarial que não seja contemplado, por exemplo, no edital aqui da Defensoria Pública do Paraná? Tem algum ponto que não cai? Aqui no último concurso da Defensoria Pública do Estado do Paraná, por exemplo, não foi cobrado propriedade industrial. Não foi cobrado PI? Não foi cobrado PI. Mas se chegar um assistido falando, olha, eu fiquei desempregado, vou começar um negócio novo, vou virar MEI, que é o microempreendedor individual, e eu quero registrar minha marca. O que o defensor faz? Vai precisar ajudar. Se não houver um domínio suficiente para auxiliar o assistido nessa pretensão, ele certamente vai ter de estudar um pouquinho para auxiliar aquela pessoa que precisa dos serviços da Defensoria Pública. Você mencionou que no dia a dia do defensor tem alguns pontos com os quais vocês têm contato para assistir as pessoas que procuram a Defensoria Pública. Você mencionou direito societário e mencionou títulos de crédito. Dentro dessas disciplinas, o que o defensor vê no dia a dia dele? Olha, eu poderia dizer, aqui sem muito medo de errar, que títulos de crédito, por exemplo, é uma matéria muito importante. E a professora Priscila gosta da matéria, mas é uma parte dificílima do programa de direito empresarial, mas é algo que nós vemos muito, especialmente em relação a cheques, notas promissórias e duplicados. Outro assunto com o qual nós temos lidado com alguma frequência, por exemplo, são pessoas que nos procuram para o exercício judicial do direito de retirada. Então elas são sócias de uma pessoa jurídica, não pretendem mais figurar nessa posição, mas não obtêm essa retirada voluntariamente em relação àquela sociedade e precisam ir a juízo para exercer esse direito. Isso é algo que recentemente tem chegado bastante por lá. E geralmente é um sócio com uma participação societária relevante ou é aquele famoso sócio que está ali só para constar? Normalmente é o sócio que está ali só para constar. Muitas vezes percebe que ao figurar que os atos constitutivos daquela pessoa jurídica lhe impunham determinadas responsabilidades, lhe impunham determinados ônus. E aí, no momento em que ele descobre que não era apenas, digamos, um empréstimo do nome para o auxílio de uma pessoa que não gostaria de exercer aquela atividade sozinha, ela busca a defensoria para obter esse direito de retirada. Mas normalmente é um sócio minoritário. Dentro da Defensoria Pública, aqui no Paraná, pela sua experiência, vocês se organizam por atribuições? Vocês têm, por exemplo, um defensor que está só com casos de família, um defensor que está, de repente, só alocado com questões consumeristas? Essa divisão é feita entre vocês?
essa divisão é feita. Aqui na Defensoria do Paraná, os defensores públicos atuam em projeção à distribuição das varas pelo Poder Judiciário. Então há uma especialização do Serviço Judiciário e o que nós chamamos de defensorias públicas, que são os órgãos nos quais os defensores públicos são dotados, eles projetam na atribuição do defensor a competência daquele órgão jurisdicional. Então nós temos, por exemplo, defensores públicos que têm como atribuição atuar junto a varas de família, atuar junto a varas de fazenda pública, atuar junto a varas cíveis. Claro que a atuação do defensor público não está limitada ao conduzir e propor demandas. Existe uma atividade extrajudicial que também é relevante, mas sempre como projeção de que eventuais problemas que surjam, ou se aquela questão não for resolvida extrajudicialmente, o defensor público terá a necessidade de ter atribuição para ajuizar eventual demanda perante aquela vara que integra as atribuições desse órgão no qual ele é lotado. Então, o defensor que eventualmente vai trabalhar com uma demanda que é de direito empresarial, na verdade, ele está trabalhando com outras demandas do direito civil? Sim, como regra, sim. Inclusive, vai ficar aqui o meu apelo, direito empresarial não consta como uma matéria autônoma do edital da defensoria, está dentro do direito civil, nós já somos uma disciplina autônoma. Sim, acabou constando como ponto 7, né, colocando de uma maneira ampla a questão do direito civil. Realmente ficou com um ponto dentro da área. E é algo que se irradia até no dia a dia de vocês, na própria atuação, acaba ficando um ponto perdido ali dentro, como se fosse, né? Sim, como ocorre, enfim, em relação à atuação nossa de direito, em relação a essas questões de direito empresarial, perante varas cíveis, na ausência de especialização para varas especificamente de conteúdo empresarial. É só importante dizer que há varas de falência, né, que tratam já desse ponto um pouco mais específico e que é um tema que consta no edital da Defensoria Pública. Sim, até bastante extenso. Sim. De passagem. É possível a Defensoria assistir pessoa jurídica? Sim, é possível. A Defensoria, há uma deliberação específica a respeito disso, que trata da atuação da Defensoria Pública em favor de sociedades de natureza civil e sociedades de natureza empresária. Isso não é muito comum, até porque as pessoas imaginam que a Defensoria Pública não pode atuar em favor de pessoas jurídicas, mas a nossa atividade institucional é uma atividade ampla de acesso à justiça. E claro que esse é um dos direitos que atendem tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Mas há critérios extremamente restritivos de acesso, sobretudo quando o exercício daquela atividade visa a obtenção de lucro. Claro. Então há uma limitação, por exemplo, no salário que é pago aos empregados, o prolabore ou os lucros que são distribuídos aos sócios, não podem ser valores muito elevados, eu imagino. Sim. De acordo com a deliberação da Defensoria Pública, tanto em relação a empregados quanto em relação a prolabores ou retiradas de lucro do sócio em relação à atividade, ao resultado da atividade da sociedade, a Defensoria Pública impõe uma limitação de até 2 salários mínimos brutos. E em relação à receita bruta anual da pessoa jurídica, tem algum tipo de limitação desse valor? Tem limitação em relação ao capital. Ao capital social. Ao capital social integralizado, que é um limite de 15 mil. E tem a limitação, eu vou até, me permita aqui ler o inciso da deliberação, que exige que a pessoa jurídica não possua faturamento anual superior à metade do valor previsto no artigo 3º, inciso 1, da Lei Complementar 123, de 2016. E aí a gente está falando aqui de 180 mil. Sim, a gente está falando de 180 mil, que é o enquadramento de microempresa. É importante esclarecer em relação à questão do microempreendedor individual. O MEI. O MEI. Porque nesse caso, como não há efetivamente uma pessoa jurídica constituída,
mas apenas uma qualificação que estabelece ali direitos e deveres para aquele sujeito que desenvolve a atividade empresária, ele vai ingressar nos critérios normais de atendimento de pessoa física, que basicamente envolvem o limite de 3 salários mínimos, com algumas exceções, alguns descontos que não são computados para efeito de aferição da hipossuficiência. Isso é interessante, isso é importante, porque o MEI, na verdade, não gera